Oi pessoal, tudo bem? Conforme eu falei no primeiro vídeo, hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu descobri a endometriose. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior, onde eu falo um pouquinho sobre essa doença, quais são os sintomas e tal. O link do vídeo também aparece aqui em cima, então se vocês não sabem o que é endometriose, dá uma olhadinha lá para vocês entenderem direitinho sobre o que é essa doença. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas tenham um pouquinho de paciência e assistam até o final porque é bem importante. A gente nunca pensou que pudesse ter dificuldade para engravidar, mas agora olhando para trás, eu acredito que eu já tinha, porque desde que eu casei praticamente eu não tomava pílula anticoncepcional. Eu tomava de vez em quando, eu esquecia, porque eu passava mal, deixava pra lá, a gente fazia uma tabelinha bem sem vergonha e a gente não se preocupava, porque eu nunca engravidei. E nessa época eu não tinha sintoma, eu não tinha dor, meu fluxo era super normal, era bem reguladinho e tudo dentro do padrão. Em 2007, 2008 mais ou menos foi quando a gente começou a pensar assim mais sériozinho sobre ter filho e tal. Só que nessa época a gente passou a usar camisinha porque o meu marido tomava um remédio que era contraindicado para quem tentava engravidar. E como eu não me dava bem com pílula anticoncepcional, a gente começou a usar camisinha porque daí a gente não ia poder arriscar engravidar ele tomando esse remédio. Em 2009 eu procurei a minha ginecologista da época e disse para ela que eu queria tentar ter filho. Queria ver se estava tudo ok, quais eram os exames que eu deveria fazer e tal, para ver se estava tudo ok. O meu marido tinha que parar de tomar esse remédio, o que não seria nada bom para ele, né? Mas mesmo assim, a gente resolveu que ele ia parar de tomar um tempinho para a gente poder tentar engravidar. E eu já tinha feito todos os exames básicos para ver se estava tudo ok comigo e estava tudo certinho. E ele também fez um espermograma para ver se estava tudo ok com ele também. E também estava tudo certinho. E o tempo foi passando e eu não engravidava. E aí, como ele já estava ficando com dor e tudo, por conta disso, conversando com a nossa médica, ela sugeriu da gente fazer um estímulo com remédio para ajudar na ovulação, né, para ver se eu ovulava mais, aumentando assim as chances de engravidar. No final de 2009, a gente foi morar em Londres, por causa do trabalho do meu marido. E aí, antes de ir embora, a minha médica sugeriu da gente fazer uma inseminação artificial para ver se dava certo, né? A gente fez e não deu em nada. Chegando em Londres, nós fomos procurar um médico especialista em reprodução humana, porque já não tinha mais a menor condição do meu marido ficar sem o remédio dele. Fizemos o congelamento do sêmen para ele poder voltar a tomar o remédio e eu comecei o processo da fertilização in vitro. Mais remédio para estimular a ovulação. Na primeira fertilização que eu fiz um ciclo longo. Eu tive 7 folículos, 3 óvulos, mas só 2 deles amadureceu e apenas um fecundou. Só que ele não estava se multiplicando como deveria, mas mesmo assim os médicos decidiram colocar dentro do meu útero para ver se ele conseguia se multiplicar mais rápido, mas infelizmente não deu certo. Na segunda tentativa eu fiz um ciclo curto. Tomei assim doses cavalares de remédio porque eu não estava respondendo direito, os meus ovários não estavam respondendo bem à medicação, então eles aumentaram bastante a dose dos remédios. E eu tive 9 folículos e infelizmente nenhum óvulo. Foi nessa época que eu comecei a sentir dor. As cólicas começaram a me incomodar, eu comecei a ter crises de diarreia. E aí eu comentei com uma amiga que é médica e ela disse que eu podia ter a síndrome do intestino irritável ou colite, tem médicos que chamam de colite e tal. Mas assim, eu nunca associei isso à endometriose, até porque, como eu já falei pra vocês, eu nem sabia direito o que era essa doença. Depois da segunda tentativa da fertilização in vitro, eu fiquei bem mal, assim, tanto fisicamente como psicologicamente, e aí eu quis dar um tempo. A gente foi viajar, aproveitar, né, a experiência de estar morando fora, curtiam bastante. E aí, no final de 2012, a gente voltou para o Brasil. Eu voltei lá na minha ginecologista da época, contei para ela tudo o que aconteceu em Londres.
ela ficou meio assim por eu ter tido essa resposta ovariana, mas ficou por isso mesmo. Sugeriu da gente voltar com o tratamento ou partir logo para fertilização in vitro, mas antes disso eu pedi para ela para eu fazer todos os exames novamente. E aí eu fiz o hemograma completo, fiz exames de sangue para ver se eu não tinha trombofilia, todos os hormonais, né, novamente, os ultrassons, fiz de mama, tireoide, da pelve, transvaginal, abdominal, todos, e tava tudo ok. Foi aí que tudo começou a piorar. Eu comecei a ter períodos de dores fortíssimas. Tinha dias que eu não conseguia andar, o meu marido tinha que me ajudar a levantar da cama. Isso já era mais ou menos em 2013. E eu fiz vários ciclos de coito programado e não deu em nada. Foi quando eu tive uma crise de dor fortíssima que eu fui parar no hospital. E aí eu contei pro médico lá que eu estava fazendo esse tratamento. E aí eles fizeram um ultrassom e viram que o meu ovário esquerdo estava tão grande, ele estava 3 vezes maior do que o tamanho máximo do normal, né? E aí ele sugeriu de eu fazer repouso, porque se o meu ovário torcesse, eu corria o risco de perder esse ovário. Depois disso que eu tive a certeza de que tinha alguma coisa errada. Foi quando eu comecei a pesquisar todos os meus sintomas e aí eu comecei a associar com a endometriose. Falei com essa médica da época e ela disse que achava que não, porque eu não tinha sintoma nem nada, nem para me pedir pelo menos um examezinho ou uma ressonância ou ultrassom para poder descartar, né, se eu tinha ou não. Ficou no acho que não e tudo bem. Ela queria continuar com o tratamento, falou que era melhor partir logo para fertilização in vitro. Depois de tudo que eu já tinha passado, depois de tudo que eu já tinha gastado. Aí nessa última consulta eu tava tão triste, tão chateada, que eu acho que ela percebeu, né, que eu tava já quase desistindo do tratamento. E aí foi quando no final da consulta ela falou: vou te pedir a ressonância para ver se de repente não tem nada e tal, vamos tentar então descartar essa possibilidade. Eu fiz o exame e eu nem levei o resultado para ela, porque conclusão deu que eu tinha endometriose. Isso já era mais ou menos março de 2014. Fui em outra clínica, indicada por uma amiga. Contei tudo o que tinha acontecido. Fiz mais um bocado de exames, todos os de sangue, todos os hormonais, os ultrassons. Fiz um que chama esteroscopia, um esterossalpingografia, uma colonoscopia, e foi aí que os meus exames hormonais deram alterados. Quando eu levei o resultado para o médico, ele simplesmente olhou na nossa cara e falou que eu não tinha a menor possibilidade de engravidar porque eu já estava com uma falência ovariana. E os meus exames mostraram que eu estava numa menopausa precoce e eu só engravidaria se fosse com óvulo doado. Falar da endometriose nem pensar, né? Mas falar que eu já estava com uma falência ovariana e querer me oferecer tratamento com doação de óvulo, aí foi rapidinho. Resultado, ficamos desconfiados, não gostamos da postura do médico, fomos procurar outra médica também indicada, médica famosa, bastante cara. Isso já era mais ou menos novembro de 2014. Mais uma vez falamos tudo, levamos uma mala de exames, falamos sobre a endometriose. Ela simplesmente disse que não tinha problema, que o tratamento por si só já seria a gravidez por si só já seria um tratamento para endometriose. Já colocou na conversa a doação de óvulo também, que na minha opinião não tem nada de doação, mas esse já é outro assunto. Ignorou tudo o que eu falei, todo o meu quadro de dor. Já quis fazer um ultrassom lá para ver como é que estava meu ciclo. Me passou 2 injeções para bloquear minha menstruação e ir preparando o terreno para fazer a fertilização in vitro. Aí voltamos para casa, pensamos. Como sempre pensamos em adotar, resolvemos entender melhor essa história sobre doação de óvulos. Tivemos mais uma decepção. Quando ela ficou de enviar as fichas das doadoras para a gente, para ver qual tinha a característica física mais parecida com a minha, aí é que ferrou tudo de vez. Mandaram fichas erradas, que não tinha nada a ver com as coisas que ela tinha falado pra gente.
Nas fichas estava totalmente diferente do que ela tinha falado. Foi tanta confusão com essas fichas que a gente acabou desistindo. Ela pediu 1000 desculpas, disse que isso nunca tinha acontecido e tal, mas gente, pelo amor de Deus, né? Quem vai confiar? Se eles se confundiram tanto assim com essas fichas, imagina com o resto, né? Enfim, fomos para outro médico, também indicado. Como eu já estava cansada de tanta decepção, eu pesquisei o nome do médico, tinha várias informações sobre ele, vi vários relatos de sucesso, vários artigos publicados por ele e tudo mais. Mais uma vez contamos tudo para ele, mostramos todos os exames. Ele disse que realmente mostrava um quadro de falência ovariana, que apesar de eu ser jovem, a gravidez só seria possível com óvulo doado. Foi quando eu frisei sobre a endometriose, peguei o exame e ele disse que não queria nem ver, porque ele era especialista em endometriose e que ele queria que eu fizesse um ultrassom com uma médica que era especialista em ultrassom para descobrir endometriose e, por sinal, uma médica incrível, muito querida, excelente e profissional. Aí eu pensei, agora vai, né? Fiz os exames com ela e deu os focos de endometriose no intestino, no ovário, no útero e por aí vai. Eu vou colocar uma foto, acho que aqui para vocês, do exame que ela fez, onde mostra todo o aparelho reprodutor, né, bonitinho, com os focos da endometriose. Voltei com esse médico com o resultado da ultrassom que ele tinha me pedido com essa médica. Ele olhou assim rapidamente o exame e falou pra gente que a gravidez por si só já seria o tratamento para endometriose, mas tinha que ser com óvulo doado. Não falou sobre o meu quadro de dor, não quis falar sobre o assunto. Voltamos para casa para pensar no assunto direitinho. Só que nessa época eu tava com tanta dor que eu falei pro meu marido, olha, eu quero dar um tempo, vamos pensar direitinho sobre o assunto. Nesse tempo que eu dei, eu intensifiquei as minhas pesquisas sobre a endometriose e eu vi que a maioria das pessoas que tinham endometriose no intestino tinha que fazer cirurgia. Gente, pensa a confusão que tava na nossa cabeça. Tive um retorno com esse médico para fazer um ultrassom para ver como é que estava o meu ciclo, que nessa época estava totalmente desregulado e o meu ciclo era certinho, bonitinho, de 28 dias. Eu estava com tanta dor nesse dia que no exame de toque que ele fez, eu achei que ele tinha sido um cavalo, porque eu senti tanta dor, mas tanta dor, só que hoje eu vejo que não, é que a minha situação piorava a cada dia e eu já não estava aguentando mais nada. Acho que foi nesse momento que ele viu que estava séria a coisa. Aí eu disse para ele que eu tinha lido várias coisas sobre endometriose no intestino, vi vários casos cirúrgicos e tal. E foi só aí que ele disse que a gente tinha duas opções. Uma era fazer o tratamento para engravidar, que por si só, na opinião dele, já seria um tratamento para endometriose, ou fazer a cirurgia. Voltamos para casa. E nesse mesmo dia decidimos que não tinha a menor condição de eu tentar fazer qualquer tratamento que fosse para engravidar. Ele tinha ficado de me passar a indicação de médico que era especialista em cirurgia para endometriose. Ele me passou 3 opções de médico, eu pesquisei todos, escolhi um e fui. No dia da consulta com esse médico especialista em cirurgia, eu estava tão cansada de tudo que eu falei pouco. Mostrei os exames que tinha dado a endometriose, a ressonância e o ultrassom. Ele olhou cuidadosamente e falou, olha, eu vou ser franco com vocês, do jeito que você tá, você praticamente não tinha a menor chance de engravidar. Ele falou uma coisa bem interessante. Primeiro vem a saúde e depois a gravidez, que sinceramente faz todo sentido, né? Afinal, o tratamento de infertilidade custa caro e às vezes, como foi comigo, acaba piorando até a doença por conta da medicação usada. Ele falou até de um estudo que foi feito em mulheres que têm endometriose, elas têm 12% de chances de engravidar com o tratamento de fertilização, enquanto uma mulher que não tem endometriose tem até 40% de chance, ou seja, você vai gastar 3 a 4 vezes mais e ainda corre o risco de não conseguir. Isso em casos mais leves e não como o meu que já tinha infiltrado no intestino. Então pensa que eu levei todo esse tempo para eu descobrir endometriose por conta da negligência dos médicos.
para não prestarem atenção no meu corpo, não prestarem atenção no que eu estava falando. Eles ficavam só querendo me oferecer tratamento para engravidar. Então, gente, eu vou falar de novo para vocês. Conversem com os seus médicos, questionem, peça para fazer exames, se informem, busquem informação. Troque de médico se for o caso. Como vocês viram aí, eu troquei várias vezes. Porque às vezes pode ser até tarde demais. Gente, quero deixar claro para vocês aqui que eu não vim aqui para falar mal de médico. Eu fiquei muito decepcionada com alguns deles. Eu não tô generalizando, não tô aqui achando que médico é um monstro, mas tem muito médico aí que é bem cara crachá, porque eles negligenciaram muito a minha saúde, somente pensando em me oferecer tratamento para engravidar, como vocês viram aí, sem pesquisar qual que era a minha dificuldade, sem ficar alerta ou pensar em, poxa, se você pensar que um ultrassom com preparo intestinal é um exame simples. Algum deles podiam ter me pedido e ter visto. E os que já sabiam que eu tinha endometriose, nem para parar, para prestar atenção que tipo de endometriose que era, que grau que era, só queriam me oferecer tratamento para engravidar. E se eu não tivesse pesquisado, se eu não tivesse associado os meus sintomas lá atrás, saber direitinho que era endometriose, talvez hoje ainda ia estar gastando dinheiro fazendo tratamento para engravidar, não ia conseguir, ia agravar ainda mais a minha situação. Uma hora eu ia acabar descobrindo, porque assim as minhas dores estavam piorando a cada dia. Eu já não tinha mais condição de fazer as minhas atividades normais, então o negócio estava ficando bem sério. Não sou contra nenhum tratamento para engravidar, muito pelo contrário, eu acho que as coisas estão evoluindo aí para isso, para a gente poder usar, aproveitar. Não sou contra a doação de óvulo, eu acho isso bacana. Se eu tiver que fazer algum tratamento para engravidar de novo, eu vou fazer tranquilamente, não tenho problema nenhum. Hoje, graças a Deus, eu tenho um médico excelente, que é super cuidadoso, cuida de mim com muito carinho, com muita atenção, conversa comigo, quer saber a minha opinião, o que eu acho sobre as coisas, sobre os passos que ele quer seguir comigo. Leva tudo em consideração o que eu falo, me explica se por acaso eu falo alguma coisa que não está de acordo com o que ele pensa, a gente discute, conversa numa boa. Então mais pra frente eu vou falar pra vocês como foi a minha cirurgia que eu fiz, porque esse vídeo aqui já vai ficar muito longo, não vai dar tempo de contar, e tudo que eu tô fazendo agora depois da cirurgia, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, se eu souber e puder ajudar, com certeza eu vou responder. Compartilhe o vídeo para poder divulgar. Curtam o vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Gente, valeu por ter assistido. No próximo vídeo a gente se vê. Um beijo e até mais. Tchau!